Boa tarde. Boa tarde, Boa professor. tarde. Bom, é um prazer entrevistar. Eu estou entrevistando dois ex-vereadores de Bauru que prestaram um serviço excepcional para a comunidade e uma TV Prevê, como uma TV educativa, tem que sempre estar tentando resgatar, trazer para a mídia pessoas que, quando exerceram cargos públicos, o fizeram de uma maneira que não pairou dúvida nenhuma na conduta deles. Então, inicialmente, o que eu gostaria, acho que todo mundo pergunta, está vendo o Clemente, o que o Clemente está fazendo? Está vendo o Mantovani? O Mantovani ainda tem a marca do buffet, aí o buffet Mantovani fica... Então, vamos começar com o Clemente lá, que foi presidente do DAI, foi um vereador polêmico, teve uma conduta exemplar em Bauru. Conta para o nosso telespectador o que você está fazendo nesses últimos anos, Clemente. Bem, eu fui eleito vereador em 2000, né? Depois reeleito vereador em 2004. E aí, em 2005, janeiro de 2005, eu assumi a presidência do DAI. Eu deixei toda a minha, foram 8 anos, 12 anos aí de vida pública, e eu deixei toda a minha atividade empresarial, profissional, que eu exerci uma profissão na Telesp, depois Telefônica, Verdade, e né? aí eu acabei pedindo demissão da Telefônica para me dedicar à minha vida pública. Em maio de 2008, eu deixei o DAI, voltei para a Câmara para ser candidato a vice-prefeito do Caio Coube. Nós perdemos a eleição no segundo turno, e aí em dezembro de 2008 acabou meu mandato como vereador, e eu tive que retornar à minha vida profissional. Eu montei uma empresa de recursos humanos, montei um escritório de advocacia, sou advogado, sou formado em administração de empresas e recursos humanos, e montei o escritório de advocacia e uma empresa de recursos humanos. E felizmente o JAD, do Confiança Supermercados, me acolheu, me recebeu e eu fui prestar serviços para o Confiança Supermercados nessa área de recursos humanos. Estamos aí trabalhando nesse sentido. Tenho o escritório de advocacia, tenho essa empresa de recursos humanos que presta serviço. Sou formado, habilitado pela Escola Abras, Associação Brasileira de Supermercados, para dar treinamentos nos supermercados, então a minha empresa é voltada para isso, para gestão de pessoas e treinamento de pessoas também. Administrador mesmo. Você viu que sintético, ele passou do ano 2000 até o agora. ano de 2017 numa fração de segundos. Esses são os administradores modernos. E a cidade sempre, aqui na TV Prevê, sempre tem perguntas sobre você, viu, Clemente? O pessoal politicamente quer saber, e o Clemente, entendeu, né? E já nós vamos matar a saudade do telespectador. Tenho certeza que vai aparecer perguntas também aí, querendo saber. E o Mantovani, tá, sabe, ele tem a marca do buffet, TV Prevê, nas poucas festas que fez, sempre usou o buffet Mantovani. E saiu da política por um absurdo, ele, o Faria O Mariano. e o Mariano, por causa de um folheto onde eles pagaram. Quem vê essa corrupção sem vergonha que tem nesse país, esses meninos fizeram um folheto numa paróquia, né, que ficou em R$ 200 para cada um. Foram caçados, foi para o Supremo, caçado, o Supremo é rigoroso, não sei como é que não botou eles na cadeia, né? É uma coisa absurda. Perderam o mandato, estavam eleitos, exercendo cargos, perderam direitos de se candidatarem outra vez, um verdadeiro absurdo o que aconteceu com esses 3 vereadores no nosso Bauru. Conta para o telespectador, o buffet Mantovani continua, não continua? Você continua dando tuas palestras? Sim. Professor, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Prevê, essa família que sempre me acolheu, uma alegria estar com o Clemente, né, e retornar às telas da TV daqui de Bauru, né? O buffet continua, né? Minha missão é continuar a empresa que meu pai fundou, e eu continuo fazendo as minhas palestras, que são uma paixão, né? Eu acho que
tem uma veia educadora em mim, que talvez tenha nascido lá nos bancos do Prevê, né? Da qual eu fui aluno, e eu gosto muito de estar com as pessoas, de falar para as pessoas, de ajudar nos treinamentos, né? O Clemente já fez trabalho junto comigo, e eu continuo nessas duas atividades, no mundo empresarial, continuando os negócios da minha família, que é o Buffet Mantovani, e também no mundo do treinamento, no mundo da educação, continuando com os cursos de oratória, os cursos de comunicação, que é outra paixão. Agora, o que tem tomado meu tempo de maneira quase que integral, professor, depois que eu deixei a vida pública, é cuidar da Manuela e da Catarina, hein? Eu nunca tinha percebido como é gostoso, né? Ter tempo para a criançada e levá-las na escola e buscar da escola, coisa que quando você está na vida pública isso é bem difícil. E agora a minha atividade como pai está bem mais intensa. E no mundo de hoje, poder estar perto dos filhos é o que tem de melhor. É uma alegria. Realmente é uma alegria. Agora eu sou imbatível. É. Eu tenho 6 filhos, 9 netos e 3 bisnetos. Ah, que maravilha. Vocês são 2 filhos, né? 2 filhos. Qual que é a idade deles? Um tem 32, o outro 28. Os 2 são casados? Não, o mais novo casa agora em novembro. Foi seu aluno. Bom, os dois foram seus alunos, né? Mas o mais novo casa agora em novembro. E o mais velho? O mais velho, por enquanto, não quer saber, não. Tinha um que gostava de política, qual que era? O mais velho, o Marcos Era o Paulo, mais velho, o Marcos. é o que tem a corrente, né, mais socialista, né, mais voltada. Ele era bem socialista. Bem socialista, bem Nunca mais bem radical. O Marcos Paulo, nunca mais ouvi. Ele ainda está envolvido em política ou com toda essa roubalheira? Não, ele não tem assim uma participação partidária, Claro. né, mas tem as opiniões dele. Claro, lógico. Escreve sempre, tem os blogs aí que ele escreve, mas sempre nesse ser de pensamento. esquerda, no papel, é a coisa mais linda que existe. É quase que o evangelho de Jesus Cristo. Quem quer conta que vamos dividir tudo, vamos tudo igual para todo mundo, entendeu, né? Quer dizer, é uma coisa maravilhosa. Quer dizer, o problema é a prática. Exatamente. O problema é a prática, né? Você vê, socialismo fechou a Rússia, fechou o leste europeu, Cuba está ainda no mesmo atraso de 1950, tudo velho, carro velho, e agora a Venezuela está pegando fogo aí. Quer dizer, ou quem sabe daqui 1000 anos vai ser uma coisa que o homem está preparado para o mercado continuar dessa maneira. Quer dizer, é uma pena. Eu fui socialista de bandeira, né? Na eleição do Luciano Lepera em Ribeirão, na minha época de faculdade, eu era um dos braços direito do Lepera. O Lepera é comunista roxo, mas naquela época o Partido Comunista era ilegal, não podia ter. Então ele foi candidato pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. E eu, que era presidente do meu diretório, nós apoiávamos o Lepera, que é inteligentíssimo. E não me arrependo, foi uma coisa bonita. Fazer a pergunta-chave, claro, é cedo ainda, o prefeito está aí há 8 anos, há 8 meses, e o que vocês acham das primeiras atitudes do Gazeta na prefeitura? Bem, professor, como o senhor disse, né, ainda é cedo. Outro dia um jornalista me ligou para falar de um outro assunto e ele acabou comentando sobre o governo municipal. E eu dizia que nesse momento ainda é cedo. Precisa de dar 1 ano de prazo aí, Pelo até menos, se né? entender a administração, verificar como que está caminhando e assim, a administração municipal não é uma tarefa muito fácil, principalmente no momento que nós estamos atravessando e algumas heranças que você vai recebendo de administrações anteriores. Então, não é fácil, precisa 1 ano aí de prazo. A partir do ano que vem, aí sim. Mas eu acho assim, precisa fazer comparativos. Quantas escolas existiam em tal período? Quantas tem agora? Quantas unidades de pronto atendimento existia? Quantos leitos existiam? Quantos tem agora? Como está o atendimento? O pronto-socorro está atendendo efetivamente ou as pessoas continuam ficando lá nas macas, né, dispostas nas macas lá durante muito tempo?
as pessoas estão falecendo nas unidades de saúde. Como é que está acontecendo essa situação? Como é que está o visual da cidade? Está um visual bonito, está cuidado? Como é que está o asfalto, né? Como é que está a questão de saneamento básico da cidade? Então, é essa comparação que a gente tem que fazer a partir do próximo ano. Nesse momento, ainda eu acho assim, um pouco prematuro fazer uma avaliação geral. É lógico, pode ser alguns pontos específicos, pode ser analisados. Mas, de uma maneira geral, eu acredito que a partir do ano que vem. Professor, eu sinto, comparando já com a gestão anterior, que o Gazeta ele tem uma pitada mais de ousadia. Ele é mais ousado do que o prefeito anterior. Né? Nós só vamos saber se essa ousadia é positiva ou não mais para frente, né? Mas ele já dá sinais de certa ousadia. Eu acho que a cidade tinha uma expectativa também de termos alguém mais ágil, mais ousado. Digo isso por conta da reforma que ele está fazendo no pronto-socorro, digo isso com relação à tomada de decisão de assumir um gasto importante para termos a faculdade de medicina aqui, que era algo que a cidade sempre sonhou, mas precisava de alguém ousado. São 24 milhões por ano. Isso, precisava de ousadia, né, ele aceitou. E outras coisas pontuais que ele está fazendo que demonstram essa certa ousadia. Eu vejo com bons olhos esta ousadia nesse momento. Se isso vai ser bom ou não, de verdade, obviamente vamos esperar mais um pouco, né, para ter certeza disso. Deu uma colocação que eu vou fazer, que é isso, às vezes aqui eu faço papel de advogado do diabo, às vezes aqui a gente escuta na TV. Segundo dizem, todos os prefeitos da região que se elegeram agora diminuíram despesa, todos, sem exceção. Ou diminuiu o número de secretário, ou diminuiu o cargo de confiança. Diz que todo mundo. E segundo dizem, no Brasil quase inteiro aconteceu isso. Vocês acham que o Gazeta fez isso? Não, eu entendo que não fez. Nesse sentido, não fez. Por exemplo, a gente está tendo um contato muito forte agora com a prefeitura de Botucatu, com o município de Botucatu. O prefeito lá está reduzindo secretarias. Isso é reduzir despesas. Então, é um momento de gestão, né? E na gestão, o Fernando, né, conhece muito bem isso aí, o professor, então, nem se fala, porque é um empresário e tem que cuidar disso. É a gestão administrativa que tem que se fazer. E em determinados momentos você tem que ser mais rígido ainda do que o normal. E é esse o momento. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, Nós nenhuma das somos uma esferas. iniciativa privada, nós três, não tem dinheiro em lugar nenhum. Não tem Sim. dinheiro em nenhuma das, principalmente no poder público, nenhuma das esferas tem pior mais do que dinheiro. a privada, Muito tá? pior, muito pior. A privada ainda impulsiona, né? A gente conversava de algumas coisas que estão melhorando no país, porque a iniciativa privada, né, os empresários ainda impulsionam o país. Independente do que está acontecendo no poder público, tem alguns empresários que peitam e vão para frente, acreditam e por isso que o Brasil está acontecendo essa melhora aí nesse momento. Concordo com você. Que análise você faz sobre esse aspecto agora? Eu penso também parecido, né? A iniciativa privada ajuda muito, né? Contribui bastante, mas o dinheiro está escasso, o dinheiro sumiu, as pessoas estão com receio de gastar. Apesar de que, como conversávamos aqui, já há alguns sinalizadores de que a economia está melhorando, está menos pior do que estava no ano passado. Então, a minha análise é nesse sentido. Ô Clemente, você foi presidente do DAI. Como é que você vê esse atraso aí no tratamento de esgoto? Essa é uma situação, né, professor? Tem algumas situações, eu não estou acompanhando, né, bem próximo a essa situação, mas assim, tem algumas coisas que o conceito lá no início, se não for bem feito, acontecem alguns deslizes, né, algumas no caminho aí, no trajeto, acaba ocorrendo alguns entraves. Então, qual que era o meu pensamento com relação à estação de tratamento de esgoto? Deveria-se ter feito uma licitação incluindo o projeto executivo da obra. Então, quem ganhasse a licitação, ele iria apresentar o projeto executivo. Esse projeto executivo seria analisado por uma equipe do DAI, da Prefeitura, e faria a contratação da obra ou não. Isso seria um peso na contratação da licitação. O projeto executivo foi feito à parte
do contrato da estação de tratamento de esgoto. Para mim, já começou aí. Porque houve erros, e, pelas informações que a gente acompanha na imprensa, aconteceram alguns erros no memorial descritivo da licitação do projeto executivo. E isso complica a construção da estação de tratamento de esgoto. Então, eu vejo nesse sentido. Uma outra situação que eu vejo. Quem contratou a licitação da obra foi a Prefeitura. Quem assinou o convênio com a Caixa Econômica Federal para obter a verba pública federal para a construção da estação foi a Prefeitura. E aí, no meio do caminho, se contrata uma empresa para fiscalizar a obra, que foi contratada pela Prefeitura, mas quem contrata é o DAI. Né? Eu vi isso também. Como que o DAI vai fiscalizar uma obra que é contratada pela Prefeitura? Né? Então, isso poderia, qualquer contrato da Prefeitura vai se contratar uma outra empresa para fiscalizar de um outro órgão. Né? Então, algumas coisas que aconteceram que eu acredito que atrapalha, né, o desenvolvimento da obra. Né? Infelizmente, né? Porque a gente torce muito, isso aí foi um sonho nosso, até com a constituição do Fundo de Tratamento de Esgoto, né, que hoje tem mais aí de 130 milhões, né, aplicados. Então, era um sonho a estação de tratamento de esgoto. E é um sonho para Bauru. E Bauru, E tem dinheiro e Bauru pra fazer, precisa, né? né? Clemente? E Bauru precisa dessa questão de terminar a sua estação de tratamento de esgoto e tratar todo o esgoto de Bauru. É um absurdo uma cidade com quase 400 mil habitantes Ainda não teve. joga o esgoto in natura no rio. Fala dos milindres do seu partido. Tá lá, é Dória, é Alckmin, mas os tucanos brigam entre si, hein? Brigam. É verdade. Tem o grupo do Serra, tem o grupo do Alckmin, né? Mas o que importa é que o PSDB do Tasso, o PSDB acaba tendo bons nomes para oferecer para o país. Né? Isso é muito bom. Nesse momento, desenhando aí, eu acredito que o cenário melhor para nós, paulistas, seria o nosso governador Geraldo Alckmin liderando a chapa para presidente, o Dória liderando a chapa do governo para governador e o vice do Dória, que é o Bruno, assumindo a prefeitura. Ou seja, o PSDB teria as três prefeituras. Não faz coligação com ninguém? Agora, E o Márcio, que é o vice-governador? então, eu disse o Já que amanhã ele já virou inimigo seu. Já, eu disse o que seria melhor para os paulistas. A minha opinião seria esse grupo liderando as chapas. Né? Agora, as coligações vai depender de muita conversa ainda, muita água vai rodar, muita coisa vai acontecer. Né? O que eu gosto de ver é o PSDB sempre tendo os seus nomes, mesmo que nesse momento algumas intrigas e picuinhas internas, mas os seus nomes como nomes sempre positivos para liderar o país ou liderar o Estado. Uma pergunta para os dois. A gente vê que politicamente o país está arrasado. Mas a eleição é o ano que vem. Tirar o Temer agora é mais danoso para a economia do que a permanência dele? Olha, professor, eu tenho o pensamento assim. Nesse momento, da forma como está, seria mais complicado a retirada do Temer. Mas a gente precisa pensar também, se tiver um fato gravíssimo, aí não dá para sustentar. Aí não dá para segurar. Aí eu entendo que teria que ser substituído. Mas qualquer que seja o preço, né? No momento como está hoje, né, a situação como está hoje, eu acredito que a permanência dele seria menos danosa do que a sua retirada, simplesmente a retirada. Até porque aquela incerteza, né? O Maia entrando no lugar, o que vai dar também, terrível, né? Terrível. Não teria nem tempo, né, para assimilar tudo que está acontecendo. Você tem que pensar nesses 14 milhões de desempregados que estão aí, né? Uma meia Argentina de desempregado, né? E eu penso, professor, que também deveria entrar na balança dessa decisão de se continua com o Temer ou tira. Não é só bom para a economia que ele fique até o término, mas seria bom continuar com ele, que tem uma popularidade baixa e que ele toque as reformas que o país sempre precisou tocar. Então, eu acho que está na mão dele a oportunidade de fazer a reforma tributária, né, a reforma política e a reforma da Previdência, que foi uma coisa que todos os outros governos, inclusive o do PSDB,
nós fomos errando e postergando, porque isso ia tirar o capital eleitoral de um presidente. Né? Então, já aproveita que o Temer não tem capital mais nenhum. E diz que não vai ser candidato, não vai ser nada. E deixa para a história o legado de ter sido um presidente reformista e que ajudou o país a andar para frente, olhar para frente. E o próximo presidente, né, aí sim, esse pisa no acelerador e empurra a economia para frente. Eu acho que seria muito melhor para os empresários, estou dando do meu ponto de vista como empreendedor, que o governo atrapalhasse o mínimo possível nessa fase que nós estamos. E atrapalhar significa não ter... olha que maravilha, o Temer está na China, está tudo tão tranquilo, a bolsa está bem, está tudo bem. É isso, é não atrapalhar, já está bom. Lá na China ele não vai falar besteira, porque é chinês, então... Falou besteira em tudo quanto é lugar onde foi até agora, né? Pelo amor de Deus. Vamos ver uma perguntinha do telespectador? Vamos lá. O Marcos Eduardo Monteiro. Duda e convidados, boa tarde. Clemente, na sua gestão começaram a pintar as caixas de água elevada. Quando você saiu, parou. A da Bela Vista ficou pela metade. Dá uma aparência de abandono. Por que não continuaram a dar essa manutenção? Olha, posso falar da nossa administração. Na nossa administração nós pintamos todos os reservatórios, reformamos todos os reservatórios. Fizemos várias ações dentro do DAI. Agora, por que não deram continuidade, por que não dá essa manutenção, por que não... Aí, né, tem que ser, verificar o que está acontecendo na administração atual. Se tem recursos, se tem orçamento para estar fazendo essa manutenção, precisa analisar dessa forma. Na nossa administração, nós conseguimos fazer, né, dar toda a manutenção em todos os reservatórios de água da cidade de Bauru. Ô Mantovani, você com a sua cassação e impedimento político, até que ano vai o impedimento político teu? Não julgou, né? Na verdade, isso agora não julgou nada. Eu ainda não Que sei se eu estou absurdo. condenado ou se eu vou ser... Isso está parado. Então, Se for condenado, até quando vai? até a próxima eleição. Na próxima você ainda não pode? Não posso. Não É posso. absurdo. Puxa vida. Vamos ver outra pergunta? Clemente, por que há décadas não se constrói mais caixas de águas elevadas na cidade? Muitas das cidades estão adotando esta prática. O povo não esquece você como presidente do DAI, né? Não é correto quando uma bomba d'água queima, o bairro fica sem água. E se tiver mais dessas caixas elevadas, elas podem suprir a falta d'água. Que eu me recorde, na nossa administração, nós construímos um reservatório de 5 milhões de litros de água lá na Vila Industrial. Acho que foi em 2006 mais ou menos, 2006, 2007, que nós construímos esse reservatório de 5 milhões de litros de água. E tem razão, né? A cidade precisa ser mais abastecida com reservatórios de água para evitar essas... Lá vocês passaram uma falta d'água tremenda. Agora já foi um ano bom, né, Clemente? Tá bem tranquilo, tem isso, se preparar, é sazonal, né? precisa se preparar. Claro. E essa construção desses reservatórios de água é fundamental para, nesses momentos, né, de falta d'água, de interrupção, de quebra de bomba, que tem essas interrupções, que a cidade não seja desabastecida, né, que a população não seja desabastecida. Então, a construção de reservatório é, sim, importante. Eu não sei se também a tecnologia não se alterou e não mudou, né? Porque realmente a gente vê as construções agora são diferentes, são com outra... E o orçamento também deve ter diminuído, né? Então o DAI acabou optando por fazer seus reservatórios de outra maneira e não mais como se fazia antigamente. Vamos ver mais uma perguntinha? Olha lá. O José Leme. Você lembra do Zé Leme? Candidato a prefeito. Nossa, grande foi infeitável candidato. aqui, o grande Zé Leme. Clemente, você foi presidente do DAI, os negros não esquecem, aí, tá vendo? Marcou época. Na gestão do Tuga Gerami.
A situação do DAI era difícil na sua época? Ele pergunta. E como você vê hoje um funcionário da diretoria do DAI, contratado na gestão do Rodrigo Agostinho, sendo que fez um desvio de R$ 1 milhão em uma conta particular, não sei, retirado do Fundo de Tratamento de Esgoto de Bauru? Não sei se ele está sendo leviano. Você conhece essa história? Zé Leme, eu não conheço, não estou a par. Eu Também não tô a sei, par eu, disso, eu não. vi pela imprensa que existe tem uma acusação, aplicação do né? fundo, que existe uma aplicação do fundo numa conta poupança, de 1 milhão numa conta corrente Mas não poupança. favoreceu nenhum Mas particular, não saiu a informação que conta seria essa. Então nós não podemos analisar essa situação, né? O que eu acho que os vereadores de Bauru já estão buscando informação é o seguinte: a aplicação do fundo estava rendendo mais do que o da poupança. E exatamente. tomaram a decisão de tirar R$ 1 milhão e colocar na poupança que rende menos. Ou seja, nós, povo de Bauru, perdemos dinheiro nesse período em que o dinheiro ficou aplicado na poupança. Foi uma decisão, obviamente, errada. E os vereadores é que têm a missão de Mas não cumprir. teve desvio de Não, dinheiro nenhum. O erro está numa aplicação que me paga 10 e colocaram numa aplicação que paga 5. Dinheiro nosso, perdemos dinheiro. Por que foi feito isso? Dá a entender que é o gerente do banco, né? Eles têm suas pontuações quando os clientes o gerente de banco movimentam o dinheiro e põem numa aplicação que prevalece o banco dele. Mas quem é do setor público tem que defender o dinheiro nosso, tem que colocar para ajudar o povo no melhor aplicação possível para o povo de Bauru. E a poupança é uma aplicação mais popular mesmo. Ela rende pouco, é seguro, né? É bem segura. São decisões erradas, mas entre errado e desonesto tem uma diferença Sim. muito grande. Sim. Agora uma observação aí, né, professor? Ele citou que foi na gestão do prefeito Tuga Angerani. Quando o Tuga me convidou para ser presidente do DAI, ele deixou bem claro o seguinte: falou assim, olha, você vai para lá, você vai de porteiras fechadas, eu não vou interferir na sua administração. E ele cumpriu isso à risca, né? Eu levei para lá 2 pessoas, uma que era assessora do vereador Edmundo e um que era meu assessor na Câmara. E o restante foi tudo utilizado pessoas do quadro de carreira do DAI. Eu criei a corregedoria, chamei o delegado aposentado, né, o Edson Cardia, que eu nunca tinha conversado com o Edson, não sabia quem era o Edson. Chamei o Edson Cardia para ver se ele assumia a corregedoria do DAI. Ele topou, então foram essas pessoas que levaram. Não levamos cabides de emprego para lá, cargos de confiança de partidos, não fizemos isso. E isso, eu acho que os funcionários do DAI, o servidor público do DAI, ele entendeu isso. Qual que era a nossa proposta ali? A proposta era realmente realizar um trabalho, levar toda a nossa experiência da iniciativa privada para dentro do DAI e executar essa operação. E foi dessa forma. E o Tuga, ele não interferiu em nada, por mais que as pessoas fossem lá conversar com ele para indicar pessoas para ocupar alguns cargos de confiança dentro do DAI, para não. O DAI é problema do Clemente, eu não interferi. Eu acho que o Tuga passa para a história de Bauru como um prefeito sério, né? Pode até as críticas que vêm no aspecto até administrativo, mais ousadia, bem aquilo que você colocou, muito firme. Mas em termos de caráter honradez, o Tuga, todas as administrações dele foi de um comportamento ímpar na política bauruense. O Tuga, nesse aspecto, de parabéns. Não é assim que você enxerga, Clemente? Também, nossa, a integridade do Tuga, a honestidade dele, e eu acompanhei, né? Eu vi várias situações que aconteceram durante a administração dele, durante a campanha, pessoas que procuravam, ele falava assim, não quero, não aceito, né? A gente tinha dia que não tinha dinheiro para colocar combustível nas peruas para o pessoal fazer campanha. E ele falou assim, eu não aceito, eu não quero, porque isso vai ser cobrado lá na frente, então eu não quero. Então uma integridade assim, absurda, né? É louvável e elogiável, né, a postura do Tuga Angerani. Eu analiso, estou falando mais na hora que assumiu o cargo. De campanhas,
Eu conheço muita coisa de bastidor em Bauru e não teve candidato aqui em Bauru nos últimos 30, 40 anos que não teve alguém pedindo dinheiro para a campanha. Teve na do Tugan Gerami, teve na do Tidei, teve na de todo mundo, entendeu? E eu que estou aqui a vida inteira. Mas era dinheiro de campanha mesmo, liberava litros de gasolina, liberava papel para fazer folheto, entendeu? Pedia para jornal, essas coisinhas. E é o que eu falei, na minha cabeça, você para eleger um deputado, com 2 milhões você elegia um deputado. Hoje você vê, qualquer vagabundo que está lá em cima, pegou 25 milhões. Não, era dinheiro de campanha. Entendeu? Pô, se tiver 25 milhões, você vai gastar em política? Meu Deus, eu mudo para Bolívia, entendeu? Entendeu? Então, isso é importante. Claro, a Lava Jato prestou um serviço excepcional para o país. Pode reclamar de táticas, isso daí uma hora tem que pegar um outro caminho, mas ninguém nunca imaginava que esses vagabundos roubassem bilhões. É coisa impressionante. 7 bilhões! Segundo dizem, pegar o BNDES, pegar tudo isso que dá na ordem de 8 trilhões, que é maior que o PIB da China. Nossa. Vão roubar no inferno, entendeu? Onde que os negócios achavam que ia esconder um dinheiro desse? Tem que aparecer como está aparecendo, né? Mas vocês acham que... O absurdo maior ainda é que estão fazendo de uma forma para que eles permaneçam na próxima Claro! Se sair esse fundão aí, Estão fazendo de tudo esquece, para que eles Rodrigo, permaneçam. não se Horrível. candidata não. Raul, pode ficar sossegado que 99% vai se reeleger. Aquela cambada de ladrão e de vagabundo que tem em Brasília vai se reeleger 99%. Esquece só. É o que vai acontecer. Clemente. Ô Clemente, Tem os fã. caras estão querendo que você seja candidato. Quem que está perguntando agora? O Pedro Valentim. Ontem, na entrevista do vereador Segala, na TV Prevê, sugeri e citei que a Prefeitura de São Paulo, através da Companhia de Engenharia de Tráfego, vai passar a multar motoristas que estacionam nas vagas de idosos e deficientes em shoppings e supermercados. Quem parará, se o seu cunhado é dono de supermercado. E vai fazer parceria com os próprios seguranças desse estabelecimento, que vão ter poder de fotografar quando descobrirem que quem está na vaga não é beneficiário. Pergunto, os supermercadistas de Bauru pretendem colaborar com esse projeto? Olha, Bauru existe a APAS, Associação Paulista de Supermercados. Tem uma diretoria regional aqui. Eu não faço parte. Eu sou diretor da ACIB e sou diretor do Sincomércio. Da APAS eu não tenho participação. Existe um pessoal, já vieram até aqui na TV Prevê, dar algumas entrevistas. Mas eu entendo o seguinte, é uma questão assim prioritária. E é claro que os supermercadistas vão estar dispostos, se existir essa possibilidade, que a grande dificuldade hoje é exatamente essa. A pessoa para na vaga do deficiente, para na vaga do idoso e você não consegue retirá-lo, porque não tem uma punição e não tem como aplicar essa punição. Existindo essa possibilidade, é claro que o supermercadista vai apoiar e vai ajudar, porque é interesse da nossa comunidade, da nossa população. De você, o Pedro Valentim pergunta, Mantovani, como é que está o andamento dos recursos seus? Pedro, o recurso continua lá, mas o juiz não julga. Acho que sentou em cima do nosso projeto, do nosso processo e não mexe. Do dia 26 de maio de 2016, que foi o dia que a nossa liminar caiu e nós fomos afastados do mandato, até hoje o processo continua onde está. Não o Marivaldo pergunta para você, Mantovani. Querido amigo Fernando Mantovani, gostaria de saber do seu futuro político. Embora ele já falou, né? Mas pode falar. Haja visto que a sua saída do quadro político na cidade tem feito muita falta. Grande abraço. Olha, eu mando um abraço também para o Marivaldo, O homem do drone. que é o homem do drone, O homem grande do drone. amigo da cidade de Bauru, ele ajuda bastante a cidade de Bauru.
E eu continuo ajudando a minha comunidade de outra forma, ajudando com a minha atividade empresarial, com a minha atividade de treinamento, né? O meu amor pela cidade, o meu amor pelo Brasil não foi mexido e continua intacto, né? A mesma vontade de ajudar, a mesma vontade de contribuir. Eu só não estou com um mandato, mas continuo com os meus projetos, continuo com as minhas ações e torcendo para as pessoas que têm mandato agora que consigam fazer um profícuo mandato bom para a cidade, bom para o país, né? Em breve, eu acredito que, da mesma maneira que nós estamos falando do Tuga aqui, que na época foi muito criticado, foi muito penalizado pela imprensa, pelo povo, e hoje a gente reconhece todo o esforço que ele fez, né? Eu acredito que no futuro a cidade também vai compreender que esse caso que aconteceu comigo, com o Mariano e com o Faria Neto, e que foi numa época muito triste para o país, né? É que nós voltaremos, né, quando isso tudo estiver resolvido e a cidade tiver mais clareza de tudo o que aconteceu. O Beto do Parquinho, ele fala assim, ó, ele acha que a Câmara de Bauru piorou. Mas ele piorou, renovou e piorou. Aí ele quer uma avaliação de vocês dois sobre a Câmara atual. Olha, eu não tenho acompanhado assim de perto as atuações da Câmara atual. É claro que cada pessoa tem um perfil, né? Cada vereador tem um perfil e é natural que isso aconteça, que as pessoas sejam diferentes. Não dá para ser todos iguais. Então cada Câmara vai ter um perfil. Quando eu fui vereador, nós tínhamos eu, o Toninho Garmes, o João Parreira, o Batata, o Vale, que nós tínhamos um outro tipo de perfil. Era um perfil fiscalizador. Todos os dias, logo pela manhã, nós pegávamos o Diário Oficial e olhávamos todos os atos das administrações municipais, de todos os órgãos, tanto de secretarias quanto do prefeito, tudo que acontecia, e nós íamos em cima daquilo que nós entendíamos que não estava correto. Pelo menos percebia alguma coisa, a gente queria saber o que estava acontecendo. Esse era um perfil, né? E aí as outras câmaras, né, estão acontecendo porque as pessoas têm perfis diferentes um dos outros. Claro. Né? Vocês dois tinham perfis diferentes. O Clemente era mais contestador. E o Mantovani era um papel importante que eu achava também. Ele sempre queria ajudar quem estava no cargo, sempre dando voto de confiança. O Clemente era mais bola balinha e o Mantovani eram fiéis aos estilos dele. Sim, e eu paguei um preço alto disso. Eu fui vereador na época que o Rodrigo era o prefeito, né? E o PSDB sempre foi oposição ao prefeito. E muitos dos meus colegas de partido não entendiam a minha postura. Mas a minha postura era... Mas você foi assim o tempo inteiro, desde mesmo de antes? Sim, é o jeito como eu fui educado. Claro. Eu quero contribuir com quem tem o poder naquele momento de ajudar a cidade. Não importa porque o meu partido é da oposição, não vou... Analisei certo? Corretamente. Só estou dizendo que eu paguei um preço alto, né? Você também analisei certo, Clemente? Correto, perfeito. Eu fui isso mesmo, fui muito, né? Eu olhava o que estava acontecendo e eu queria consertar, né? Santo Agostinho, né, nas suas homilias dominicais, ele dizia o seguinte, né? Eu prefiro os críticos aos bajuladores, porque os críticos me corrigem, os bajuladores me corrompem. Então, eu sempre procurei fiscalizar e, se tivesse errado, a gente iria tomar as providências, tomar todas as providências. Se tivesse alguma coisa, eu votei muito a favor de muitos projetos do prefeito, não tinha problema nenhum nisso, desde que entendesse que era bom para a cidade. Não tinha nenhum problema com relação a isso. Continua. A minha postura, apesar de comportamento diferentes, é a mesma linha do Clemente. Então, a Câmara, tanto com a gestão que ele participou quanto que eu participei, eu votei a favor de alguns projetos que eu entendia que eram bons para a cidade. E nunca dei o meu voto para um projeto do prefeito que eu entendesse que não estava bom para a cidade. Então, esse discernimento, essa clareza na minha conduta sempre esteve presente. O Romão Ribeiro, um abraço, Romão. Ele fala, estou aqui no Face assistindo, um abraço, Duda.
Um abraço, Romão, e um abraço pro povo do Face, que agora está acompanhando a TV Prevê, né? O Samuel lá nos Estados Unidos. Ah, então também um abraço Manda pro um abraço Samuel, pro Samuel, viu? que ele está lá em Houston. Tá em Houston? Mas Mas a já tempestade tá não tudo pegou. bem lá? Foi na praia que deu a tempestade. Lá Samuel se escondeu embaixo da cama lá, né, Samuel? Difícil, gordo do jeito que ele era. Agora ele emagreceu, acho que ficou embaixo da cama. O Marcos Pontes e a família dele moram lá em Houston também, mandaram mensagem para dizer que tá tudo bem, que a família tá bem. Samuel tá lá, já faz 15, 20 dias que tá lá. Ele é 5 Trump. É? Eu acho que a cidade gostou de ver vocês dois, duas personalidades, que a cidade deve um comportamento, um agradecimento a um comportamento ilibado dos dois. Se não fosse, eu não estaria fazendo elogio, eu também não ia falar, mas eu não falo nada. Então, quando eu não falo nada de quem vem, você fala, alguma coisa tem. Mantovani, o que você gostaria de falar? Olha, Sabe, professor... responde, o Pedro vai ser candidato, você acha que Não, vai? mas isso você tem que perguntar pro Pedro, né? Não, você é 5 homens. Não, tem que perguntar pro Pedro, né? Eu sei da minha coisa. Eu torço, obviamente, o Pedro é o líder do meu grupo, o líder do muita grupo, coisa né? pra Bauru, Sim. Eu torço e ele tem que definir junto com o Alckmin, né? A estratégia do Alckmin o Pedro vai seguir. E eu tô torcendo pra gente subir de nível, né? Subir de nível. Essa é a minha torcida, e que o PSDB consiga retornar ao poder no país, né? Continuar no Estado e continuar na Prefeitura de São Paulo. E um dia, quem sabe, a gente não tem um prefeito também alinhado com todo esse grupo aqui em Bauru, né? Eu gostaria de ter sido candidato nessa, não deu. Não é? Quem sabe no futuro o PSDB não venha a ter também o seu prefeito aqui. Mas, professor, eu não posso ir embora hoje daqui sem mandar um abraço para 6 alunos muito bacanas meus, da equipe Pegasus, que representará Bauru e o país em Kuala Lumpur na competição de Fórmula 1 na escola. Então eu quero mandar um abraço para o Vitor, para o João, para o Pedro, para o Edmundo, para o Caio e para o José. Desejar um grande abraço e boa sorte para os meninos lá em Kuala Lumpur. São alunos seus? Eu estou treinando oratória com eles, né? Eles vão ter que defender o projeto deles lá. É uma competição internacional, né? E eu sou o treinador de oratória. Eles são alunos da escola Forci e eles passaram na fase nacional e vão representar o país lá em Kuala Lumpur, no GP de Fórmula 1. E eu estou bem contente de estar com eles, garotos aí do ensino médio e fundamental. Beleza. Que bom. Clemente. Bom, professor, agradecer, né, mais uma vez aqui a oportunidade de estar conversando com a população de Bauru e região, né? A TV Prevê já alcança várias cidades aí da nossa região. Então, deixar aqui um grande abraço aí para o professor, aos telespectadores de Bauru e região, e dizer que assim, a gente, assim como o Fernando Mantovani, pelas palestras dele, eu gosto de estar no meio de pessoas, por isso que eu escolhi essa área de recursos humanos, também gosto de estar no meio das pessoas, gosto de conversar com as pessoas e acredito também muito nesse país, que a gente vai poder ainda ter um país aí mais justo, vai sair mais um país solidário, melhor disso tudo. um país muito melhor do muito que melhor, esse que nós estamos atravessando Concordo aí com você, Clemente. nos últimos 2 anos. Concordo com você. Eu acho que depois de tudo isso, eu gostaria de viver para ver até, né? Mas vai demorar 3, 4 anos para sair dessa crise terrível que jogaram o país, né? Mas eu tenho certeza que também saiu. Tem muita gente honesta. Sim, muita gente Bastante. E não esquece, mesmo a Lava Jato coloca isso, pessoal. Quem está comprometido é 1/3 do Congresso. Então nós temos lá, né? Entendeu? Tem uma boa pelo menos parte metade, ainda que vamos falar, que é séria. E aqui na nossa comunidade em Bauru, tem muita gente séria política, muita gente séria. Foi um prazer ver vocês dois. Prazer viu? foi meu, Tá? professor. Prazer, professor. Clemente, Sucesso. Obrigado, viu? Tá aí. Semana que vem mais 2 aí dos de antigamente. Pode estar certo que é só gente séria que vem aqui. E a gente continua trazendo os presidentes de partidos. Semana que vem a Nádia vai trazer mais 2 partidos para falar dos candidatos da região.
né? Nós já trouxemos 2 partidos e vamos trazer todos os partidos aqui. Algum de vocês é presidente do partido? Não. Não. O Clemente está no PPS. PPS. Você PSDB. Como sempre. é no partido dos tucanos, né? Tucano desde quando eu nasci. Tchau.